Olá, pessoal! Bem-vindos! Hoje a gente vai destrinchar um dos temas mais quentes do ambulatório de cirurgia, a hiperplasia prostática benigna, a famosa HPB. A ideia aqui é criar um dia bem prático, mão na massa, para quem está no ciclo clínico e precisa saber o que fazer quando o paciente chega com essa queixa. E para começar, vamos direto para um caso real, daqueles que aparecem toda semana. Chega um senhor de 62 anos, queixando de jato fraco e que acorda muito à noite para ir ao banheiro. E aí, por onde a gente começa? Qual o nosso raciocínio clínico? Fica aqui, que até o final, a resposta para isso vai estar na ponta da língua. Então, o primeiro passo é sempre organizar a queixa do paciente. No nosso jargão, todos esses sintomas juntos têm um nome: LUT. É uma sigla em inglês para sintomas do trato urinário inferior. É bom já ir se acostumando com ela. Agora, o pulo do gato está aqui. A gente precisa dividir esses lutos em dois times. De um lado, os sintomas obstrutivos, que são o resultado direto do problema mecânico, ou seja, a próstata apertando o canal da urina. E do outro lado, os sintomas irritativos. Pensa que esses são a reação da bexiga. De tanto fazer força contra essa obstrução, ela fica sobrecarregada, fica literalmente irritada. E aí vem a urgência, a vontade de ir ao banheiro toda hora. Entender essa divisão é o que vai guiar nosso tratamento lá na frente. Tá legal. Mas como a gente transforma essa queixa de meu jato tá fraco em algo concreto, em um dado? A gente usa o IPSS. Essa é uma ferramenta que não pode faltar no ambulatório. É um questionário bem simples que dá uma nota para a gravidade dos sintomas. Com o número na mão, tudo fica mais objetivo, né? A gente consegue classificar e depois ver se o tratamento tá funcionando. E a interpretação é moleza. Deu até 7, são sintomas leves. Às vezes, só mudar alguns hábitos já resolve. De 8 a 19, opa, já são moderados e aqui os remédios entram em cena. De 20 para cima, a coisa está grave e a cirurgia já começa a ser uma possibilidade real. Certo, sintomas entendidos e medidos. Qual o próximo passo? Agora a gente veste o chapéu de detetive. O objetivo é duplo. Primeiro, confirmar que é HPB mesmo. E segundo, tão importante quanto, é descartar outras doenças que podem imitar esses sintomas. E para essa investigação, existe um roteiro que não tem erro. Começa com a boa e velha anamnese e o IPSS. Depois, o exame físico, com o fundamental toque retal. Aí, a gente parte para os exames de laboratório, pedindo o PSA e um exame de urina simples. E fecha com chave de ouro com o ultrassom, que vai nos mostrar o tamanho da próstata e, principalmente, se está sobrando urina na bexiga. O toque retal é simplesmente indispensável. Na HPB, o que a gente espera sentir é uma próstata aumentada, sim, mas com uma consistência, digamos, amigável, elástica, lisa, parecida com a pontinha do nosso nariz. Agora, atenção máxima. Se durante o toque a gente sente um nódulo duro, pétreo, como uma pedrinha, aí, meu amigo, o alarme soa e o nosso raciocínio vira na hora para uma suspeita de câncer. E esse número aqui é um divisor de águas. Sabe o que é mais importante que o tamanho da próstata? É a consequência que ela causa. Se no ultrassom a gente vê que sobrou mais de 30 mililitros de urina na bexiga depois que o paciente tentou esvaziar, isso é um sinal claro de que a bexiga não está dando conta do recado. Isso é retenção urinária e é uma indicação para a gente começar a tratar. Agora, uma pérola clínica, daquelas para anotar e não esquecer mais. Pacientes que usam finasterida ou dutasterida, esses remédios diminuem o valor do PSA pela metade, artificialmente. Então, a regra de ouro é: pegou o exame de um paciente usando esse remédio, multiplica o resultado por 2 para ter o valor real. Um PSA que veio como 3, na verdade, deve ser interpretado como 6. Isso muda tudo na avaliação de risco. Muito bem. Diagnóstico na mão, agora é hora de traçar a estratégia de tratamento. E a gente vai escalonando as opções, começando pelas mais simples, que são as mudanças de comportamento, até chegar na cirurgia se precisar. Quando a gente fala de remédios, temos duas classes principais. Os alfa-bloqueadores, tipo a tansulosina, são o time do alívio rápido. Eles relaxam a musculatura da próstata e o alívio vem em poucos dias. Já os inibidores da 5-alfa-redutase, como a finasterida, são o time que trata a causa. Eles efetivamente diminuem o tamanho da próstata, mas o efeito leva meses para aparecer. Na prática, muitas vezes a gente usa os dois juntos, um para aliviar rápido e o outro para tratar a longo prazo. Mas olha, antes de qualquer receita, a base de tudo são as medidas comportamentais. Orientar a beber menos líquido à noite, a evitar café e álcool e a praticar a micção dupla, que é basicamente urinar
esperar um minutinho e tentar urinar de novo são coisas simples que podem fazer uma diferença enorme, principalmente nos casos mais leves. E quando é que a cirurgia vira a única opção? Existem indicações que a gente chama de absolutas. Se o tratamento com remédio não funciona, ou se o paciente começa a ter complicações sérias, tipo infecção de urina de repetição, pedra na bexiga, se ele trava e não consegue urinar de jeito nenhum, ou pior, se os rins começam a sofrer, aí não tem mais o que esperar. A indicação é cirúrgica. Ok, então o paciente tem indicação de cirurgia. Mas qual técnica a gente escolhe? A decisão, em grande parte, vai depender do volume da próstata. O tamanho aqui realmente importa. De um jeito bem resumido, para próstatas de até 80 gramas, a RTU de próstata, a famosa raspagem, é a mais realizada, é o padrão ouro. Agora, para próstatas muito grandes, acima de 80, 100 gramas, a cirurgia aberta ainda é a abordagem clássica. Hoje em dia, claro, temos também opções mais modernas, como o laser e a cirurgia robótica, que são excelentes para essas próstatas gigantes e ainda por cima são menos invasivas. Agora que a gente já cobriu toda a teoria, vamos para a prática. Preparei 3 casos clínicos bem típicos do ambulatório para a gente aplicar esse conhecimento e testar o nosso raciocínio. Vamos lá? Primeiro desafio. Temos um paciente com sintomas moderados, um IPSS de 16. Mas atenção ao detalhe. No toque retal, a próstata dele tem tamanho normal, o PSA também está baixo. E aí, qual a terapia ideal para começar? A chave desse caso é que a próstata não está grande. Então, o problema dos sintomas dele não é mecânico, mas sim dinâmico. Ou seja, é um aumento do tônus do músculo da próstata. Sendo assim, não faz sentido dar um remédio para diminuir o tamanho dela. A escolha perfeita aqui é um alfa-bloqueador sozinho. Ele vai relaxar essa musculatura e melhorar o fluxo. Problema resolvido de forma elegante. Segundo caso. Agora a situação é mais grave. Um senhor de 70 anos chega no pronto-socorro em retenção urinária aguda. Depois de passar a sonda de alívio, o ultrassom mostra uma próstata bem grande, de 90 gramas, e um resíduo enorme. Qual o tratamento definitivo para ele? Aqui não tem nem o que discutir. Retenção urinária aguda é uma complicação grave, é uma falha do tratamento clínico e é indicação formal de cirurgia. E como a próstata dele é grande, com 90 gramas, a raspagem comum não seria a melhor escolha. O manejo definitivo é cirúrgico, com uma técnica apropriada para próstatas volumosas, como a prostatectomia aberta ou a enucleação a laser. E vamos para o último desafio, e talvez o mais importante. Um paciente com uma queixa comum de jato fraco, mas com 2 achados que precisam acender todas as luzes de alerta. Um PSA de 7 e um nódulo endurecido no toque. Qual o nosso próximo passo imediato? Esses são os clássicos red flags, um PSA acima do normal e, principalmente, um nódulo pétreo no toque. Isso muda todo o jogo. A HPB pode até estar presente, mas ela se torna secundária. A nossa preocupação número 1, a prioridade absoluta, é investigar a suspeita de câncer de próstata. E para isso, só tem um caminho. Esse paciente precisa, com urgência, ser encaminhado para uma biópsia de próstata. E isso nos traz a grande lição do dia. A HPB é uma condição extremamente comum, na maioria das vezes benigna. Mas a nossa abordagem no ambulatório nunca pode ser no piloto automático. A gente precisa ter um olho clínico apurado para as complicações e, mais importante ainda, uma consciência sempre ligada para o seu principal diagnóstico diferencial, que pode estar ali, escondido, o câncer de próstata.